Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Arrebatamento da Igreja. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre todos os salvos serão arrebatados. Em segundo lugar, vamos falar sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre antes do arrebatamento e depois dele. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Todos os salvos serão arrebatados. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da Igreja. Será a segunda revolução espiritual que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, das últimas coisas que só terão sentido e só poderão ser desencadeadas com a volta de Jesus. Definição bíblico-teológico do arrebatamento. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego harpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada, definimos o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus como sendo a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais, onde unir-se-ão eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Quando será o tempo do arrebatamento? O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação em dia e hora que não sabemos. Só Deus sabe, porém devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. Apesar de não sabermos nem o tempo e nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus mencionou todos os sinais na Bíblia Sagrada para a proximidade da sua volta, tais como o aparecimento de falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflitos entre as nações e desenvolvimento da ciência. Logo, devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 24, versículos 3 ao 14, para nós mencionarmos exatamente estes sinais como o princípio das dores. Diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do Rei por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual é a grande esperança do arrebatamento? Segundo estudiosos da palavra de Deus, existem pelo menos 300 referências bíblicas para o evento do arrebatamento, se consolidando como um tema importante que deve ser visto por nós cristãos como a nossa grande esperança. Portanto, o arrebatamento, os sinais que antecedem a vinda de Jesus, não podem ser sinais de desesperança, de medo, nem de angústia, nem de pânico. Estes sinais da vinda de Jesus são sinais de esperança para nós cristãos, porque significa que Jesus está vindo para levar a sua igreja para morar no céu com ele eternamente. E por isso nós temos que ler em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15, exatamente esta consolidação destes sinais de esperança da vinda de Cristo. Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então aí estão os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo que vem nos buscar. Então nós temos pelo menos 3 motivações quanto ao arrebatamento que nos traz. Essas motivações, elas nos traz segurança, consolação e alegria. A saber, em primeiro lugar, o arrebatamento nos dará plena segurança de que não passaremos pelos nefastos acontecimentos da grande tribulação. Ou seja, o evento que vem na sequência do arrebatamento. Um evento nefasto, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. A igreja não passará por esta grande tribulação. Portanto, nós temos essa segurança. A igreja do Senhor Jesus estará livre deste grande sofrimento e flagelos que virá sobre a terra. Esta é a nossa segurança. Portanto, não tenhamos medo de absolutamente nada. A igreja do Senhor Jesus vai ser preservada destes flagelos, porque ela será retirada da terra. Em segundo lugar, o arrebatamento nos proporciona a consolação de que um dia vamos nos reencontrar e rever os nossos entes queridos que já partiram para a glória na presença do Senhor. Esta é a nossa grande consolação
quando vemos a partida de nossos entes queridos, que são então sepultados, mas nós temos a certeza de que neste dia, no dia do arrebatamento, nós vamos rever todos eles, matar as nossas saudades de todos eles, porque morreram em Cristo, e isso é a nossa consolação quando a gente experimenta e vê a passagem dos nossos entes queridos por esta terra. Em terceiro lugar, o arrebatamento consolidará de forma pragmática a nossa salvação tão esperada, onde viveremos com alegria eternamente com Cristo, no céu, num corpo glorificado, incorruptível, igual ao de Jesus. Portanto, este arrebatamento vai consolidar, na forma bem pragmática, ou seja, prática, a nossa salvação. O que nós ansiamos, o que esperamos, o que estamos a lutar no dia a dia, que é a de viver eternamente com o Senhor no céu. E essa vai ser a nossa grande alegria neste dia do arrebatamento. Mas quais são as provas práticas para a gente acreditar no arrebatamento? Para que nós venhamos a crer que realmente ele vai acontecer. Conforme registros bíblicos, dois grandes profetas, Enoque e Elias, por viverem uma vida de fé e comunhão com Deus, eles passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo não é utópico e é absolutamente certo que este evento vai ocorrer. Então, leiamos aqui estes exemplos de arrebatamento destes dois profetas para a gente compreender que é real, que o arrebatamento é real e vai ocorrer. Nós temos que crer nisso. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21 a 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E que forma foi essa que Deus o tomou para si? Nós vamos na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 11, versículo 5, e nos deparamos então com essa afirmação. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, um homem de fé, foi trasladado, arrebatado para o céu, vivo fisicamente. Portanto, não é utópico. No segundo livro de Reis, nós temos um outro exemplo. No segundo livro de Reis, em seu capítulo de número 2, versículos 9 ao 14, diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor,
Deus de Elias. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Portanto, aqui, os dois exemplos clássicos na Bíblia de homens que foram trasladados, arrebatados vivos, Enoque e Elias. O apóstolo Paulo, ele narrou uma experiência pessoal que nos indica o processo do arrebatamento, onde ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu, paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar aos homens. E isto o apóstolo Paulo registrou na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 12, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem nem referir. De tal coisa me gloriarei? Não. Porém, de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja. E que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, pelos anjos e pelos apóstolos. Ou seja, além desse exemplo de Enoque e Elias, do exemplo de Paulo, Jesus, os anjos e os apóstolos disseram que Jesus voltará para buscar a sua igreja. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o próprio Senhor Jesus fala isso. João, capítulo de número 14, versículos 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 1, versículos 9 e 11, o anjo diz que Jesus vai voltar. Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Vamos fazer então a leitura destes versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 1, 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos ler também na primeira carta de João, capítulo 2. Agora o apóstolo falando sobre isso. Versículos 28 e 29 diz assim, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele nos afastemos envergonhados na sua vinda. E dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei
também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos agora para o item número 2 da lição, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica e também pela igreja de Corinto, lançou em suas respectivas cartas a estas igrejas exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos, fisicamente no que tange aos acontecimentos por ocasião do arrebatamento, aos quais passamos a mencionar neste momento. Então, o primeiro que nós vamos mencionar é sobre a cronologia do arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Portanto, vamos ler por completo este texto e depois nós vamos estratificar falando de cada acontecimento. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos vai do 13 ao 18, como diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, aqui, rapidamente, nós falamos sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Vamos agora, então, falar de cada acontecimento estabelecido aqui neste texto. O primeiro acontecimento é sobre a situação dos mortos. O apóstolo Paulo nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos, salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. Esta preocupação de Paulo está no versículo 13, quando ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui no sentido daqueles que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O segundo acontecimento é a promessa da ressurreição dos mortos. O segundo acontecimento, a promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos, salvos em Cristo, para viver eternamente com Ele. Vejamos então o versículo 14, quando diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aí está a promessa da ressurreição dos mortos. Em terceiro lugar, Paulo diz sobre a primeira revelação sobre os vivos, salvos em Cristo Jesus. A primeira revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos, salvos em Cristo, ressuscitarem. Versículo 15.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quarto acontecimento: os sinais celestiais e o retorno de Cristo. Quarto acontecimento: os sinais celestiais e o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo registra que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de forma extraordinária e espetacular. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quinto acontecimento, narrado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. O quinto acontecimento é a segunda revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que, após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade, para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. E isso está no versículo 17, quando diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E em sexto e último lugar, como acontecimento, nesta cronologia, a certeza e a segurança da salvação. O apóstolo nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação, e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós passemos a falar ainda sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, quanto à transformação dos corpos dos vivos, salvos em Cristo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, por ocasião do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54. Portanto, vamos então agora aqui ler na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, do versículo 50 a 54, o texto de forma integral, e depois vamos estratificar em acontecimentos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
O primeiro acontecimento nesta passagem bíblica que nós lemos agora é sobre os herdeiros do reino de Deus. O apóstolo Paulo menciona que os impulsos de coração, escravos do pecado e das concupiscências carnais no corpo corruptível, não podem herdar o reino de Deus. Isto é, para ser cidadão celestial, temos que possuir um corpo glorificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Como segundo acontecimento deste texto, um mistério. O apóstolo Paulo revela que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos fisicamente, pois vivos na volta de Cristo, ou seja, no arrebatamento, sofreremos uma transformação extraordinária e espetacular. Versículo 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como terceiro acontecimento, a ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que ao som ressonante da última trombeta de Deus, num instante, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos, salvos em Cristo, serão transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como quarto acontecimento, a transformação dos vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo nos revela que os vivos, salvos em Cristo, terão seus respectivos corpos transformados de um corpo corruptível, sujeito ao pecado, para um corpo incorruptível, não sujeito ao pecado. Ou seja, de um corpo mortal para um corpo imortal, consumando a salvação em nome do Senhor Jesus. Versículo 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E como quinto e último acontecimento, a nossa vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando, e os vivos, salvos em Cristo, não passarão pela sepultura. Tal qual Enoque e Elias, e assim todos nós, a igreja do Senhor Jesus, todos nós iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória desde a ressurreição de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vamos então agora para o item número 3 da lição, antes do arrebatamento e depois dele. A nossa condição moral e espiritual antes do arrebatamento. Como já estudamos na aula anterior, devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vigiando de forma permanente, o que significa manter a nossa conduta moral de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade, ser genuíno, proclamar sempre a verdade e demonstrar inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos e salvos.
Estas condições são importantes para nos manter apercebidos sobre este retorno de Cristo, num estado de discernimento, de diligência e de extrema prudência. Nós, cristãos, devemos esperar o retorno de Cristo segundo o seguinte estado moral e espiritual. Primeiro, amar a sua vinda. E na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós também devemos estar em santidade, aguardando a vinda do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Na realidade, aqui eu li foi do 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E nós temos que ler primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que eu passo a ler agora, neste momento, e não o texto que eu li anteriormente. Diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Por isso nós devemos estar em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Devemos ter uma vida irrepreensível. E isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: o meu Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos esperar Cristo com paciência, e isso está em Tiago, capítulo de número 5, versículo 7, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E por último, esperar o Senhor em permanente vigilância. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. A nossa vida depois do arrebatamento. Após o arrebatamento, teremos o privilégio de passar pelo tribunal de Cristo, onde seremos galardoados pelas boas obras, e também teremos o privilégio de passarmos pelas bodas do Cordeiro, a grande festa e banquete entre a gloriosa igreja e o Senhor Jesus. Sendo que em estado eterno viveremos num corpo glorioso, igual ao de Jesus, sem limitações de espaço e tempo, sem dores, sem doenças, sem sofrimentos, sem injustiças e sem pecados. Viveremos em visível plena comunhão e adoração ao nosso Deus, em amor e justiça. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Concluindo a nossa aula de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus, no presente tempo, dos 4 cantos da terra, serão transformadas para terem corpos imortais. E um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados e, simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com o Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial do Senhor para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.